Nós vamos falar sobre a sífilis na gestação. E os tópicos que a gente vai apresentar vão ser a definição, epidemiologia, classificação, apresentação clínica, diagnóstico e tratamento. Quanto à definição, a sífilis é uma doença sistêmica infecciosa, sexualmente transmissível. Ela é causada por uma bactéria, o Treponema pálido. Sua evolução é caracterizada por ser crônica, com surtos de agudização. E de 10 a 15% das gestantes possuem sífilis na gestação. O exame não treponêmico, o VDRL, é um exame obrigatório na primeira consulta e no final do pré-natal, bem como na admissão de gestante nas maternidades quando elas forem parir. Ela também é uma doença infecciosa sistêmica com evolução crônica, podendo ter períodos agudos e de latência, como a gente já falou. A transmissão é por via sexual vertical. Quando transmitida sexualmente, ela é classificada como adquirida, e quando transmitida verticalmente, ela é considerada sífilis congênita. Quanto à epidemiologia, a sífilis tem uma prevalência na gestação de 1,6%. Cerca de 12 mil crianças nascem com sífilis congênita. Sífilis congênita ela é um agravo de notificação compulsória e marcador de qualidade de assistência da saúde materno-fetal. Já sobre a classificação, existe a sífilis considerada recente, São lesões infectantes, transitórias, ricas em bactérias em período inferior ao humano após o contágio. Existe a latente, que é aquela com ausência de manifestações clínicas e sorologias reatoras, e ela é subdividida em precoce, com até 1 ano após o contágio. Com 1 ano de contágio, passa a ser considerada tardia. A tardia tem lesões destrutivas com ou sem treponemas, e após o primeiro ano de infecção. Já a sífilis congênita, ela pode ser dividida em recente, ela vai se manifestar até o 2º ano de vida da criança, E a tardia, quando ela se manifesta após o 2º ano de vida da criança. Vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito da sífilis, A sífilis primária, ela apresenta o cancro duro e adenite satélite, através das micropoliadenomegalias. Se não tratado, vão persistir de 30 a 90 dias e vão evoluir espontaneamente. A sífilis primária ela é marcada pelo cancro duro, a úlcera genital, que aparece por volta de 21 dias, mais ou menos, após o contato sexual. Ela é uma úlcera indolor, como a gente pode ver na imagem, que aparece por volta de 4 semanas, mesmo sem tratamento. E no pré-natal, geralmente, o diagnóstico acontece na fase latente. Já na sífilis secundária, ela vai ser caracterizada por lesões exantemáticas, maculares e papulosas na pele e mucosas com roséolas dispersas pelo corpo, assumindo vários aspectos, que a gente chama de sifílides, que são esses da foto aí. A sífilis secundária, ela vai acontecer por volta de 4 a 8 semanas após o desaparecimento do cancro duro, E suas manifestações são principalmente dermatológicas, com a linfadenopatia generalizada, sendo que 40% dos casos o treponema já é detectado no sistema nervoso central. Vai surgir o condiloma plano nessa fase, E ele vai regredir em 2 a 6 semanas com período de remissão intervalados. Já a sífilis latente, tardia e terciária, a gente vai falar um pouquinho a respeito dela. A latente, ela permanece em silêncio clínico de 1 a 2 anos, enquanto a tardia tem manifestações tegumentares e extrategumentares de início após essa fase latente. Na sífilis latente, a fase assintomática dessa sífilis latente, ela pode ser precoce ou tardia, podendo durar mais ou menos de 3 a 20 anos para evoluir para a forma terciária ou ser curada espontaneamente. O diagnóstico vai ser sorológico. Já na sífilis terciária, a reação imune cruzada, os níveis de treponema são mais baixos. As reações de complexos imunológicos, e apenas 1/3 dos casos de sífilis evolui para essa fase, Vão ser essas lesões cutâneas que a gente está vendo aí na imagem, cutâneo, mucosas, tubérculos ou gomas. São lesões neurológicas também, podendo levar à demência. As manifestações cardiológicas, como aneurisma aórtico, a estenose coronariana e insuficiência aórtica também existem, e tem as manifestações articulares, também conhecidas como artropatia Charcot. Já no caso da sífilis congênita, a bactéria ela vai atravessar a membrana placentária por volta das semanas 6 a 8 de desenvolvimento, mas o feto ele pode ser infectado em qualquer estágio da gravidez. Infecções maternas primárias, aquelas adquiridas durante a gravidez, geralmente vão causar infecção fetal e sérios defeitos congênitos, As infecções maternas secundárias, aquelas adquiridas antes da gestação, elas raramente causam doença fetal e defeitos congênitos, mas se a mãe não for tratada, geralmente ela vai ter um feto natimorto ou com defeito congênito. As manifestações fetais iniciais de sífilis maternas não tratadas são principalmente surdez, dentes e ossos anormais, hidrocefalia e demência mental. As manifestações tardias da sífilis congênita não tratadas são lesões destrutivas no palato e no septo nasal, anormalidades dentárias, como os dentes de Hutchinson, defeitos faciais, como saliência frontal, protuberância e nariz em cela e maxilas pouco desenvolvidas, como a gente pode observar na imagem. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do diagnóstico e do tratamento. O diagnóstico nas fases latentes e terciárias, quando não há grande presença do treponema, usa-se o teste VDRL não treponêmico. O teste pode dar falso positivo, então por isso ele deve ser repetido, além de que somente se positiva 6 semanas após a infecção.
O FTA-ABS, que é o teste treponímico, ele é usado em casos de 15 dias após a infecção, mas ele não serve para acompanhamento, porque uma vez positivo, ele permanecerá assim para o resto da vida da paciente. No caso dos dois testes serem negativos, a gestante nunca foi exposta a sífilis, então ela foi infectada há menos de 15 dias e pode estar em uma janela imunológica. Se o VDRL é negativo e o FTA-ABS é positivo, significa que a mulher foi recentemente infectada, né, ou ela tem sífilis primária de longa evolução, ou já teve sífilis em algum momento da vida. Já se o VDRL é positivo e o FTA-ABS for negativo, significa que o resultado é falso positivo. No caso dos dois estarem positivos, significa que a gestante está com a doença ativa ou que foi recentemente curada e os índices de VDRL ainda vão começar a cair. Quanto ao tratamento, é importante a gente convocar, testar e tratar o paciente. A sífilis recente, sendo ela primária, secundária e latente, recentes, a gente deve utilizar a dose única de penicilina G-benzatina, 2,4 milhões de unidades internacionais. E nos casos comuns, usa-se a doxiciclina, a tetracidina ou cefatriaxone. Mas em gestantes alérgicas à penicilina, o ideal é dessensibilizá-las. Já nos casos de sífilis tardia, latente de duração incerta e terciária, 3 doses de penicilina, benzatina, 2,4 milhões de unidades internacionais por semana, com intervalos de uma semana, é o ideal. Já na neurosífilis, a penicilina G cristalina via venosa, 18 a 25 milhões de unidades internacionais por dia, de 10 a 14 dias, é o que deve ser prescrito. Quanto mais recente for a infecção da mãe, maior será a probabilidade desse recém-nascido ter maior comprometimento na sífilis primária e secundária. As taxas de infecção, elas podem ser de até 100%, enquanto nas fases de latência chega a 30%. A sífilis congênita, ela pode ser assintomática em até 50% dos casos, e o VDRL até 30 dias antes do parto, e tratamento subsequente é o tempo mínimo para considerar o feto tratado intraútero. Obrigada, nós somos o terceiro período, Medicina Unimontes.